Oi, pessoal. Boa noite. Só tô esperando o pessoal começar a entrar pra gente começar a live, tá? Hoje a gente tá fazendo aquela dobradinha no meu perfil e no perfil da Prosper. Então, estamos fazendo simultaneamente nos dois perfis. Deixa eu só esperar mais um pouquinho o pessoal entrar e a gente começa. Oi, Lu. A Lu acabou de entrar. Tô só esperando o pessoal entrar pra gente começar a live. Ok, acho que a gente já pode começar, né? Vamos começar? Oi, gente, boa noite pra vocês. Estamos aqui para mais uma live. Hoje o tema da nossa live eu acho que é muito relevante, né? Diante de tudo que a gente está vivendo. E o tema é sorrindo para o medo e abraçando mudanças. Eu imagino quanto está sendo complicado para muita gente ultrapassar esse medo, né, e absorver essas mudanças. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou ficar um pouquinho mais na retaguarda. Hoje meu pai que vai falar um pouco mais. E quem quiser mandar perguntas, tem uma caixinha de pergunta aqui. Se você acha que esse tema ele é relevante para alguma pessoa que você conhece ou que você acha que deveria ouvir sobre isso, enfim, tem um aviãozinho aqui, uma setinha aqui, clica aqui e envia para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muita gente, tá bom? Então vamos começar. Quem quiser mandar pergunta pode mandar também, que eu vou lendo e a gente vai respondendo durante a live, tá bem? Vamos lá. Sorrindo para o medo e abraçando mudanças. Os desafios atuais são muito grandes. Talvez nenhum de nós tenha enfrentado situações tão desafiantes como essa que nós estamos vivendo agora. É uma crise única, especial, que o mundo nunca viveu, e é uma crise ou é uma oportunidade? O que muda uma crise numa oportunidade? São dois fatores, na verdade, que no fundo se resume a um fator só. Uma crise vira oportunidade quando você muda a forma como você olha o que está acontecendo ali. Se você olha diferente, se você olha buscando oportunidades, como aquilo que a gente procura, a gente acha, nós vamos encontrar oportunidades. Ora, uma crise ela é transformada em oportunidades através de mudanças. Por isso é que mudança é uma coisa tão importante. Em toda crise, nós temos dois companheiros fiéis que estão sempre presentes conosco em todas as crises que a gente enfrenta, e nessa, que é uma crise especial, estão presentes e fortes. Uma delas é o medo e outra são as mudanças. São dois companheiros inseparáveis. Ora, como lidar com o medo? O medo é uma emoção muito forte. Aí nós temos duas formas de nós expressarmos essa emoção. Porque as emoções, nós não conseguimos reprimir as nossas emoções. As emoções, elas precisam achar uma vazão, e elas sempre acham uma vazão. Se não acham de jeito nenhum, ela acaba se manifestando em problemas físicos, em problemas de saúde nosso. Então o medo, ele tem duas formas básicas de expressão. Uma forma é o medo prejudicial e outra forma é o medo saudável. Tá? Vamos entender o que é cada uma delas. O que é o medo prejudicial? O medo prejudicial é a reação do medo mais comum que a gente encontra. Por quê? Porque ele é natural. Na nossa evolução da história da humanidade, quando a gente veio lá dos primórdios da evolução, vivendo em savanas, num mundo de altíssimo risco de vida, em que você, para comer, você tinha que ir caçar, e você ia caçar, o bicho podia te matar, e na caça você podia ser presa de um outro predador. Então isso aí era uma situação de alto risco físico,
de vida física. Tá? Ora, de lá para cá, através da civilização humana, a mudança foi enorme, enorme. Mas, na nossa natureza, na nossa constituição humana, esse medo tradicional, esse medo básico, ele está aí e está muito presente. Ele se manifesta em reações físicas, em reações hormonais, em reações psicológicas. A adrenalina sobe, o sangue muda de lugar, sobe também, etc, etc. Então, esse medo padrão, essa reação padrão ao medo, ela tem 3 expressões básicas. Ataque, eu ataco o bicho para me defender do bicho. Defesa, eu me defendo, eu fujo do bicho. Tá? O ataque e defesa, eles são mais ou menos, eles têm o mesmo papel. Tá? Porque é um ataque em que eu estou me defendendo, é ataque também. Quando eu fujo, aí já é uma reação diferente. Eu estou fugindo do bicho. E a paralisia, não tem jeito mesmo, eu me paralisei, eu paro em todos os sentidos. Eu fico sem ação. Ou fico sem ação de fato, ou fico sem ação psicologicamente. Tá? Então essas são as reações mais comuns do medo. Só que essas 3 reações básicas, elas são muito inadequadas na nossa vida em sociedade. Por outro lado, vem o medo saudável. O medo saudável é muito bom, só que ele não traz essas reações, porque ele é processado de uma maneira diferente. Ele está muito mais integrado na nossa vida em sociedade. Ele é uma expressão racional e uma expressão inteligente do medo. Ele se manifesta com prudência, tá? Para que aquela situação de risco não venha me prejudicar e que eu possa encontrar as oportunidades que estão ali. Eu encontro ali saídas com sabedoria daquela situação. Esse é o medo saudável. Tá? O medo é uma expressão muito forte da nossa natureza, ele está ligado aos outros instintos, às outras emoções de sobrevivência, como comer, né, sexo, são emoções muito fortes. Só que essas outras emoções, elas têm expressões mais naturais na nossa sociedade. Já o medo não, como ele é muito rápido, a reação dele é muito imediata. Então, como ele mexe muito com a gente, e provoca a gente, sobe a adrenalina, traz estresse, etc. e tal, nós ao longo da nossa vida, nós desenvolvemos formas de reagir mais em cima daquele padrão velho, de ataque, fuga ou paralisia. Só que essas reações, elas não são adequadas na vida civilizada. Se eu tenho medo de uma situação e eu estou lá no relacionamento com o chefe ou no relacionamento com o cliente, se eu ataco, a emenda é pior do que eu sou medo. Se eu fujo, também. Se eu fico paralisado, também. Então não são reações apropriadas. Mas, como isso aí ficou incorporado nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, a gente fica prisioneiro dessa resposta padrão que a gente aprendeu ao longo do tempo. Nós precisamos de aprender outras respostas, respostas mais atuais, respostas mais de acordo com a nossa vida moderna em sociedade, onde eu não posso reagir atacando fisicamente, então muitas vezes até um ataque verbal é altamente prejudicial, onde eu não posso fugir da situação, aquela situação está ali, eu estou discutindo uma situação importante com o meu chefe ou com um cliente, eu não posso fugir daquilo ali. Aí ficar paralisado, pior ainda, e bloqueou tudo. Então nós precisamos de achar formas mais inteligentes, mais sábias, da gente responder adequadamente a essa energia do medo, porque o medo é uma energia, é uma emoção, não é? Energia do movimento, tá? Ora, como a gente aprendeu na física, energia, ela não se destrói, mas energia se transforma. Da mesma forma é o medo. Nós não conseguimos eliminar o medo, não tenta, é contraproducente. É pior tentar fazer do que não tentar fazer. Tem que haver uma outra forma da gente lidar com o medo, sem ser fazendo de conta que ele não existe, fazendo ele desaparecer. Ele não vai desaparecer dessa forma. Tá? Nós temos que encontrar uma maneira de transformar o medo
de uma reação prejudicial numa relação saudável, uma relação apoiadora. E o que nós vamos conversar aqui é sobre essa técnica que eu aprendi com o mestre tibetano e que é uma técnica muito efetiva, mas ela é diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. Tá? É claro, ela é muito efetiva, mas nós precisamos aprender. Tá? Porque tudo é fácil depois que a gente aprende e simples depois que a gente compreende. Mas eu vou ter que me dedicar a praticar até aprender. Ah, vale a pena? Muito, muito. Vale muito mais a pena eu desenvolver técnicas mais modernas, mais atuais, mais inteligentes de lidar com o medo, do que ficar sofrendo a minha vida inteira as consequências prejudiciais nos meus relacionamentos, no meu trabalho e na minha saúde, que o medo, na sua reação tradicional, nos traz. O medo mata, de vez em quando morre um de infarto aí pelo medo. Tá? De vez em quando morre um porque tentou sufocar o medo. Tá? Dizem que tudo isso provoca até câncer. Então, emoção não dá para destruir, só para transformar. Então, sorrir para o medo é uma abordagem diferente, é uma abordagem muito efetiva. Mas entendam bem, nós estamos falando em sorrir para o medo, não estamos falando em rir do medo. Porque rir do medo é uma reação depreciativa, reativa. O que nós estamos falando é sorrir. Como você sorri para uma criança, né? Quando a criança faz as criancices dela. Você sorri para a criança, você compreende a criança. É uma reação de integração e não de reação. É aceitação e integração. Então você aceita o medo, sorrir para o medo aceitando o medo, integrando o medo na tua realidade. Você é humano. Aquele medo está te alertando de alguma coisa. Ele não é um inimigo seu. Então sorria para ele, aceite ele. E assuma a responsabilidade pelo seu medo. Ele é seu. Afinal, quem é de quem? Você é do medo ou ele é seu? Ora, se ele é seu, assume a responsabilidade por ele. Sorria para ele, aceite o teu medo. E dizem que nós, seres humanos, temos duas emoções fundamentais. Uma delas é o amor e a outra é o medo. Tá? E no fundo é a mesma emoção com expressões diferentes. Então nada melhor para a gente lidar com o medo do que com o medo a gente tratar com amor. Trate com amor do seu medo. Aceite o seu medo, sorria para o seu medo, ele é seu. Afinal, assuma a responsabilidade por ele. E se você estiver achando difícil aprender a sorrir para o seu medo, se lembre que na vida tudo é fácil depois que a gente aprende. Você nasceu sabendo andar? Depois que você aprendeu, ficou muito fácil, não foi? Você nasceu sabendo nadar, sabendo dirigir carro, mas depois que você aprendeu, ficou muito fácil. Então a mesma coisa vai ser aprender a sorrir para o medo. Qual é o segredo? É praticar, praticar, praticar. Então, meus amigos, fica o convite, nesses desafios do coronavírus, sorria para o medo. Agora vamos falar do outro companheiro inseparável, as mudanças. Vamos abraçar as mudanças. Sabe por quê? Em primeiro lugar, uma mudança social, uma mudança econômica, uma mudança muito maior do que a gente, quem é mais forte? Nós ou as mudanças? Num quadro como esse, vale aquela expressão de quartel, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se vier uma mudança social importante, se vier uma mudança econômica importante, eu tenho que me integrar a ela. Não adianta eu resistir a ela, porque ela vai passar por cima de mim. E outra coisa muito importante da gente ter sempre em mente, o pessoal da ciência, da história humana, eles verificaram que a lei da sobrevivência, ela nos ensina que os que sobrevivem não são os mais fortes. Numa mudança de ambiente, os mais fortes, quando não se adaptam, eles deixam de existir, como aconteceu com os dinossauros, tá, que estavam há milhões e milhões e milhões de anos dominando a Terra, mas aconteceu uma mudança grande no ambiente e eles não se adaptaram.
acabaram sobrevivendo aqueles bichinhos pequenininhos lá que eram os mamíferos. Então, o que sobrevive na evolução são os mais bem adaptados. Então hoje o nosso grande desafio é a gente aprender a se adaptar à mudança. E vejam bem, a adaptação à mudança já era crítica antes do Covid, antes do coronavírus. Agora ela ficou muito mais crítica, porque agora que o mundo parou, se ela antes já estava acelerada, imagina agora quando o mundo voltar a girar. Então, meus amigos, aprender a mudar hoje passa a ser o nosso principal desafio. E vão sobreviver aqueles que aprenderem a mudar. Então vamos conversar um pouco sobre o que a gente pode fazer para aprender a mudar. Falando um pouquinho das mudanças que devem vir por aí, ninguém sabe o que vem, o que eu estou falando é especulação também. A mudança que vem por aí só Deus sabe. A gente sabe que vai ter mudança, mas não sabe o que é. Acredito, pelo que eu tenho visto até agora, pelo que eu vinha vendo acontecer, que nós vamos ter mudanças em 3 áreas. Maior consciência da nossa interdependência, incentivando mais colaboração e ações conjuntas. O mundo ficou muito pequeno num período curtíssimo, todo mundo passou a viver o mesmo drama. Eu nunca vi isso acontecer. Tá? E acho que ninguém nunca viu isso acontecer. Outro fato que eu acredito que vai trazer uma mudança muito grande é o aumento do trabalho remoto. Por quê? Porque já se provou agora que coisas que antes eram eminentemente presenciais podem ser feitas remotamente. Reunião do grupo dos 20 países mais ricos do mundo, feito remotamente, feito via web. Votação do Congresso, votação do Senado. Orquestra sinfônica tocando sinfonia do Beethoven, tudo isso pode ser feito remotamente. E pelas fotos que a gente vê, a poluição caiu drasticamente, o preço da gasolina, ó, lá embaixo. Então, acredito que vai haver muita mudança no sentido de aumentar o trabalho remoto, pela popularidade que isso trouxe. E acho também que vão ter muitas mudanças de visão de mundo, de tecnologia, de comportamento de pessoas, tá? Em face de tudo isso que aconteceu agora. Como é que vai mudar, nenhum de nós sabe. Mas eu acho que todos nós temos certeza que vem muita mudança por aí e talvez durante um prazo razoavelmente longo. Então é muito importante nós aprendermos a mudar cada vez melhor. Vamos entender a dinâmica da mudança. O que acontece com a mudança? Existe uma situação que uma pessoa ou um sistema, que pode ser uma empresa, pode ser um país, pode ser uma família, percebe que o ambiente mudou, porque se ela não mudar também, ela não vai conseguir mais sobreviver. Ela tem que se ajustar àquela mudança do ambiente. Mas todo sistema, diante de uma ameaça de mudança, tem uma reação natural, que é humana e também familiar, de empresa, de sociedade, de tudo, que se chama homeostase. Todos os sistemas humanos e não humanos tendem a manter o estado que eles tinham antes. Isso é que se chama homeostase. É mais ou menos aquela história do boneco do João Bobo, né? Você muda para lá, ele volta ao ponto aqui. Muda para lá, ele volta. Por isso é que os franceses têm até um ditado que diz: quanto mais eu mudo, mais parecido fica. Tá? Então, sempre que a gente tem uma mudança, nós temos uma reação de homeostase. Essa homeostase, em geral, ela traz uma resistência à mudança. Eu resisto à mudança. Tá? Então, em qualquer situação de mudança, eu vou encontrar resistência à mudança. E preciso entender como é que eu vou lidar com isso. Porque a nossa efetividade de conseguir mudar vai depender da nossa habilidade de saber lidar com essa homeostase e saber incentivar os nossos processos de mudanças.
A gente precisa de ter recursos, a gente precisa ter ferramentas para fazer isso. Um desses conjuntos de ferramentas são as ferramentas cognitivas. O que são ferramentas cognitivas? São ferramentas do uso da nossa mente. Eu uso recursos mentais para ser mais efetivo nas minhas abordagens. Por exemplo, o que eu falei com vocês antes, de sorrir para o medo, é uma ferramenta cognitiva para a gente lidar com o medo, esfriar a cabeça e começar a agir mais inteligentemente. Enfrentar, por exemplo, as nossas mudanças, podendo abraçar as mudanças. Mas nós também temos ferramentas físicas, como métodos, processos, ou até mesmo mudança física no nosso ambiente. Um novo layout numa fábrica ou num escritório, tá? Alguma mudança física. Contam que, por exemplo, antigamente, quando se criou aquela comanda de restaurante, aquilo trouxe uma enorme mudança nos restaurantes, apenas por uma mudança física, de você poder passar para a cozinha por escrito o pedido do cliente. Tá? Então essas são ferramentas físicas para nos facilitar a nossa mudança. Agora, o principal que nós precisamos aprender a lidar para a gente conseguir mudar é com a nossa resistência à mudança. Porque essa força, ela vai estar sempre presente, vai ser sempre uma força conflitante. E a resistência à mudança, é muito interessante entender isso. Ela é proporcional à intensidade e à velocidade das mudanças. O que eu quero dizer aqui? Se você tentar mudar coisa demais, ou uma coisa importante demais, ou tentar mudar as coisas muito depressa, você vai aumentar muito a resistência à mudança. Então, quando você quiser mudar, dose bem a mudança. Não tente mudar demais, nem coisas com impacto demais na resistência à mudança, e nem tente mudar depressa demais. Devagar e sempre, né? Devagar e sempre é a melhor maneira da gente lidar com a resistência à mudança. Senão a resistência à mudança fica maior do que a nossa capacidade de atuar sobre a mudança, e aí não acontece mudança nenhuma, como a gente já viu acontecer tantas vezes. Tanto que esse ditado francês, ele diz, quanto mais muda, mais volta ao que era, mais parecido fica. E a gente tem também um ditado similar com esse, né, que é aquele do Barão de Mauá, tá? Esqueci agora, depois quando eu lembrar eu falo para você de novo, tá? Volta tudo ao que era antes no quartel de Abrantes. Então volta tudo ao que era antes. Então é muito fácil a resistência à mudança fazer com que tudo volte para trás. A gente pensou que tinha mudado. É muito comum isso acontecer em dieta, né? Isso acontecer naquelas promessas de início de ano. É muito comum acontecer isso, tá? Bom, para que a gente consiga mudar, primeiro a nossa resistência à mudança precisa ser trabalhada, para que aí o nosso trabalho de mudar possa acontecer e a mudança possa acontecer. Como é que isso acontece? Através da nossa motivação, do nosso foco e das nossas atitudes, a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade de mudar. E o que nós vamos precisar daqui para frente é essa habilidade de mudar. Porque nós vamos ter mudado hoje, daqui a 2, 3 meses vamos ter que estar mudando de novo, aí daqui a mais 6 meses vamos ter que estar mudando de novo. Cada vez a gente tem que estar se tornando melhor nisso, cada vez mais flexíveis. E as mudanças, elas basicamente acontecem dentro de nós e fora de nós. Mas as mudanças que nós provocamos, elas primeiro acontecem dentro de nós. Então nós precisamos, primeiro de tudo, aprender a como a gente muda dentro da gente, porque é aí que elas começam e é aí que elas se sustentam. Então nós precisamos aprender a mudar como seres humanos daqui para frente. O nosso grande desafio é a gente aprender a mudar. Ora, todo ser humano, diante de qualquer situação, ele sempre tem um objetivo.
Esse objetivo pode ser claramente definido. Eu quero atingir essa meta assim, eu quero atingir essa meta de venda, ou eu quero atingir essa meta de construir minha casa assim, assado, tá? Ou uma coisa assim mais subjetiva, que eu não tenho muito consciente, mas sempre que o ser humano encontra alguma coisa, ele tem uma meta, ele tem um objetivo final. E sempre que nós temos um objetivo, nós temos dois tipos de comportamento que vêm associado a esse objetivo. Nós temos alguns comportamentos que são apoiadores, por exemplo, eu quero mudar. E nós temos alguns comportamentos que são conflitantes. Mas eu quero mudar, mas tem essa resistência assim, assado. Quem já parou de fumar, por exemplo, viveu muito claramente esse conflito entre comportamentos apoiadores e comportamentos conflitantes. As desculpas, elas moram muito dentro do comportamento conflitante, né? A gente sempre arruma uma desculpa para dar para não fazer o que a gente deve fazer. E o efeito nosso de evolução, o nosso resultado, ele vai ser sempre a diferença entre a força do nosso comportamento apoiador e do nosso comportamento conflitante. Eu parei de fumar 2 vezes. Na primeira vez, eu fiquei 4 meses sem fumar. Na segunda vez, eu já fiquei 38. Qual foi a diferença? Tá? É que na primeira vez eu me deixei levar pelo comportamento conflitante. Ele foi maior do que o comportamento apoiador. Da segunda vez, não. Da segunda vez, o meu comportamento apoiador foi mais ou menos assim. Eu prometo para mim mesmo que eu nunca mais boto essa desgraça na boca. E não botei mais. Tá? Não foi fácil, não. Tá? Porque o comportamento conflitante, ele fica lá. Levou mais ou menos uns 15 anos, eu ainda sonhava que estava fumando. Cuidado com os comportamentos conflitantes, ele pode te passar a perna. E a tua efetividade vai ser a diferença entre teus comportamentos apoiadores e teu comportamento conflitante. Como é que a gente sai dessa? A gente sai dessa assim. Os nossos comportamentos apoiadores, eles estão lá, ótimo, reforça eles. Os nossos comportamentos conflitantes, trabalha-os para transformá-los em comportamentos apoiadores, em novos comportamentos apoiadores. Busque como? Procure descobrir dentro de você o seu próprio modo, o seu próprio método. Eu, por exemplo, quando vi uma ansiedade muito grande, eu me lembrava, eu sempre gostei de nadar, quando eu pulava em pé numa piscina, eu não ia para até a China, afundando toda a vida na terra. Eu ia até um certo ponto, a água me jogava para cima. E eu percebi que a ansiedade era mais ou menos assim, que ela não matava. E fui perdendo o medo da ansiedade. Aí eu fui cada vez transformando mais o comportamento conflitante, que era a ansiedade, num aliado. Acho que é legal também, em cima desses comportamentos conflitantes, você criar novos comportamentos apoiadores para colocar. Por exemplo, eu dou uma desculpa hoje, hoje eu não vou para academia porque eu estou muito cansada. Aí eu geralmente usava esse tipo de comportamento, né? Até eu criar um novo. Não, eu estou cansada, mas eu preciso ir na academia para que eu consiga liberar esse estresse todo que está dentro de mim, e isso vai me trazer um ganho secundário. Então, é transformar um comportamento em outro, né? Transformar um conflitante em um comportamento apoiador. Isso aí é possível, é só praticar. Praticando, você vai ter um enorme aumento nos seus resultados. A chave está na prática, na prática, na prática. Praticar, praticar, praticar. A prática é que leva à perfeição. Verdade. Oi, Gustavo. Tá dando um joinha pra gente ali. Isso. Segundo o pessoal que estuda o desenvolvimento humano, para a gente transformar um novo comportamento em um hábito, a gente precisa de praticá-lo cerca de 500 vezes. Então é só praticar. Praticou, você vai ter uma enorme facilidade de mudar. Outro recurso extremamente poderoso, talvez seja a coisa mais importante que eu aprendi nos últimos 30 anos. Foco no que você quer. Qual é a nossa reação humana natural?
Nós temos alguma coisa que nos incomoda. Nós ficamos focados no incômodo, naquilo que nos incomoda. Só que quanto mais a gente se foca no que nos incomoda, menos saída daquilo que nos incomoda a gente encontra. Então nós temos que aprender a mudar. Nós precisamos aprender a focar não no que nos incomoda, naquilo que nós queremos. Então vamos dar a vocês recursos cognitivos para vocês aprenderem a fazer isso. No início vai ser difícil, na proporção que você for fazendo, cada vez isso vai ficar mais fácil e mais efetivo na tua vida. Isso vai fazer uma enorme diferença na vida de vocês. Foco no que você quer. E como é que a gente faz isso? Eu estou vendo aquele negócio está me incomodando, me incomodou muito, eu fico só, a minha cabeça só vai para aquilo, só me incomoda naquilo, o que eu faço? Muito simples. Quando a sua mente se voltar para o que você não quer, você vai se perguntar para você mesmo, porque a nossa mente não resiste a uma boa pergunta. É isso que eu quero? É isso que eu quero verdadeiramente? Eu quero isso? Esse negócio me incomodando assim? Aí você faz a sua segunda pergunta. O que eu quero em vez disso? Por exemplo, vamos pegar uma situação de trabalho. Perdi um negócio. Oxe, tal. É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero não. Eu quero fechar negócio. O que eu quero em vez disso? Quero fechar novos negócios. Aí você vai em frente. Então, o que eu vou fazer para conseguir o que eu quero? Aí a sua mente começou a pensar na solução automaticamente. Enquanto você estava lá no início, com foco no que você não queria, você estava focado em quê? Na solução ou no problema? No problema. Perceberam a diferença? Quando a gente foca no problema, raramente a solução aparece. A gente não tem energia nem criatividade para achar a solução. Quando a gente tira o foco do problema e faz essa pergunta, o que eu vou fazer para conseguir o que eu quero, que não é aquilo, a nossa mente já começa a trabalhar na solução. Então eu já mudei meu foco do problema para a solução. Essas são as duas técnicas mais poderosas para você fazer com você, para te ajudar a mudar. Agora nós não somos uma ilha, nós vivemos em família, nós vivemos em empresa, nós vivemos em sociedade. Então nós precisamos também aprender a lidar com as mudanças nas empresas. Vamos falar um pouquinho de mudanças nas empresas. Quando a gente fala em mudanças nas empresas, essa mudança acontece em 3 áreas principais. Ela acontece nas pessoas, que passam a se comportar e a ver as coisas de uma forma diferente, nos processos, que é a forma das pessoas trabalharem, e no próprio ambiente. Então nós vamos falar aqui nessa nossa live de 3 recursos, de 3 técnicas muito poderosas para a gente mudar as empresas. A primeira delas se chama Encontre os comportamentos essenciais. A segunda se chama Mude a forma como você muda as mentes. E a terceira, use recursos que tornem as mudanças inevitáveis. Vamos entender cada uma delas então. Encontre os comportamentos essenciais. E quais são os comportamentos essenciais que vão estar acontecendo quando eu conseguir aquela mudança? Quais são os comportamentos que vão levar à mudança que eu quero? Tá. O Deming, que foi aquele grande cientista que trabalhou muito em qualidade, foi um inspirador do movimento de qualidade do Japão, que deu enorme resultado do crescimento do Japão. O Deming tinha uma frase que ele dizia o seguinte: não é suficiente fazer o melhor. Antes de fazer o melhor, você precisa saber o que fazer. Porque se você achar que fazer o melhor é fazer uma coisa errada, só vai piorar. Depois que souber o que fazer, aí sim você faz o melhor. Então isso é o que vale aqui. Primeiro a gente precisa encontrar
onde eu vou me focar para conseguir a mudança. Aí depois eu vou trabalhar essa mudança. Felizmente, poucos comportamentos, desde que sejam os mais importantes, vão gerar grandes mudanças, grandes mudanças. Eu já vivi isso aí em muitas empresas, pequenas, médias e até grandes, tá? Até grandes, em que pequenas mudanças de comportamento trouxeram enormes mudanças no ambiente, no comportamento das pessoas e etc, etc. E às vezes as pessoas elas ficam se prendendo, né? Se retraindo porque acham que é a sua ideia ou que... Eu vejo muito isso, vou dar um exemplo, eu vejo muito isso em algumas reuniões nossas, em algumas empresas. Muita gente deixa de falar o que tem vontade, deixa de expor a sua opinião por medo, porque na cabeça dela ela acha que é uma coisa que é muito irrelevante, que não vai trazer nenhum ganho para a empresa, e às vezes um simples gesto, uma simples mudança pode sim mudar a estrutura de uma empresa inteira. Muda completamente a dinâmica do grupo. Verdade. Não é, Aline? Muito. Uma pequena mudança, só uma mudança dessa de percepção. Então aí já vai uma dica, né? Não deixem de falar o que vocês acham que precisa mudar, tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu meio, né, de amigos, enfim. Sempre diga o que você acha de verdade e que quando sai do coração, quando é verdadeiro, as pessoas vão entender e isso pode transformar muitas vidas, muitas empresas e muitos lares. Pequenas mudanças que sejam aquelas, não é, como ensina o Pareto, busque aqueles 20% de mudanças que vão te dar 80% dos resultados naquilo que você quer mudar. Foque nesses comportamentos e fique firme até que você tenha mudança nesses poucos comportamentos que você quer mudar. O segredo está na alavancagem. A alavancagem é a gente botar a alavanca naquilo que realmente vai ser muito significativo. Aqueles 20% que vão nos dar os 80% de resultado que a gente quer. Encontre esses comportamentos, aí você vai conseguir realmente influenciar significativamente as mudanças. Então, em vez de entrar numa situação de mudança atabalhoadamente, pare e pense. Observe primeiro quais são os comportamentos que precisam mudar aqui. Como nesse exemplo que a Aline deu para vocês, que é um caso bastante real, não vamos contar o santo, só vamos contar o milagre. Tá? Havia essa dificuldade. No momento que essa dificuldade foi superada, a dinâmica do grupo mudou radicalmente. Então, busque esses comportamentos. Quais os comportamentos que eu preciso mudar para ter a mudança que eu quero aqui? O processo para a gente chegar lá. Primeiro de tudo, identifique os seus objetivos e as suas metas. Você quer chegar onde? Primeiro você precisa saber onde você quer chegar para poder ir a algum lugar. Então qual é o teu objetivo? O que você quer que aconteça aqui? Tenha clareza em relação àquilo que você quer. Veja claramente aonde você quer chegar. Que mudanças você quer ver acontecer? Seja claro. Escreva isso. Escreva isso, porque isso vai te ajudar a ver a coisa com mais clareza. Depois que você definiu que mudança que você quer ver acontecer, vai ficar muito mais fácil de você enxergar quais os comportamentos que você vai precisar mudar. E depois que você identificar os comportamentos que você vai precisar mudar, aí fica mais fácil de você achar o que você precisa fazer para mudar esses comportamentos. Aí você faz o que precisa ser feito, verifica os resultados e vê se houve a mudança que você queria. Se não aconteceram, aí você volta no item D. Que comportamento você precisa mudar de novo? De repente alguma coisa você não errado. fez. Alguma coisa você deixou pelo caminho que você esqueceu de mudar e que você sabe lá no fundo que você deveria ter mudado. Ok, pessoal? Segunda abordagem. Mude a forma como você muda as mentes. É muito difícil mudar as pessoas, não é? Todo mundo sabe disso, né? Então, deveria ter uma forma diferente. Dizem que quando Einstein foi apresentado pela primeira vez a uma bússola, que explicaram para ele como é que funcionava aquele
aquele ponteirozinho que ficava sempre apontando para um lado, ele disse, tinha que ter alguma coisa profundamente escondida por trás das coisas. Então é isso aí. Ora, se aparentemente é tão difícil mudar as mentes, tem alguma coisa que está faltando aí. Qual é a forma que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar na forma que eu vou trabalhar para mudar as mentes, mudar as pessoas? Primeira delas é fundamental. Não confunda resultado com comportamento. Resultado é efeito de comportamento. A causa está no comportamento. Então não fique focando só no resultado. É muito comum a gente querer uma mudança e ficar focada só no resultado, em vez de focar no comportamento. Aí eu quero, por exemplo, aumentar minhas vendas. E eu fico focado só no resultado de aumentar as vendas. Não, eu preciso parar e pensar, que comportamentos dos vendedores eu preciso que mude? Aí eu vou trabalhar o comportamento dos vendedores, aí o meu resultado vai mudar. Então a mensagem aqui, pessoal, muda o foco do resultado para o comportamento. Lembrando que até o resultado, você tem nesse meio, né, de começar e ir até o resultado, você tem o processo. Então não tente pular esse processo e ir direto para o resultado, que não vai adiantar. Passe pelo processo, é fundamental que vocês passem pelo processo para chegar no resultado. E que vocês descubram o que vocês precisam mudar durante esse processo para que vocês atinjam exatamente o resultado que vocês querem. Confundir resultado com comportamento é confundir efeito com causa. Se a gente quer que alguma coisa produza o resultado que a gente quer, nós temos que atuar na causa, e a causa é o comportamento. O resultado é efeito do comportamento. Exatamente. Outra coisa importantíssima, lamentavelmente é pouco utilizado, mas importantíssimo, é um grande segredo. Busque os desvios positivos. O que é os desvios positivos? O desvio positivo é o seguinte, você tem situações em que todo mundo está tendo um determinado resultado, mas de repente tem alguém que está destoando daquilo aí, positivamente ou negativamente. Procure entender o que está causando aquele desvio positivo, porque você vai ter muita ação de alavancagem, muito comportamento daqueles 20% que vão dar 80% de resultado, quando você se foca naquelas exceções, naquilo que deveria estar acontecendo, mas não está acontecendo. Imagina, por exemplo, eu já vi acontecer isso em vários lugares, já aconteceu até comigo, na minha história do passado, de que todas as pessoas num grupo tinham um determinado comportamento e alguém tinha um comportamento diferente daquele. O que está acontecendo ali? Está tendo os resultados que eu gostaria que tivesse? Aí você procura aprender com aquele comportamento. Nada mais é, gente, isso que não é errado você olhar a sua concorrência e ver o que a concorrência está fazendo. Não é copiar, é se reinventar em cima daquilo que ele está fazendo. Se está dando certo, pode ser que dê e pode ser que não dê para você também. Mas você analisar a sua concorrência e tirar pontos positivos disso é muito importante. Eu vejo empresas preocupadas em não quererem ser iguais. Gente, ninguém copia a ideia não é você copiar a ideia do outro. A ideia é você pegar aquela ideia e melhorar. Então, se todos fizessem isso, não haveria empresas iguais. Haveriam empresas parecidas e cada um teria o seu destaque. Oi, Rafael. A Só Cartucho é uma dessas empresas, né, que estão procurando sempre melhorar cada vez mais. O Rafael da Só Cartucho está aqui com a gente. Ótimo, seja bem-vindo. Ok, pessoal? Então, busque essas mudanças e cuide também do seguinte: defina comportamentos que vão te fazer voltar ao comportamento que você quer se você se desviar dele. É o que a gente chama do efeito catraca. Faça tudo isso que a gente falou, mas não esqueça da catraca. O que faz a catraca? A catraca evite que ande tudo para trás
se alguma coisa sair errado. Então, esse comportamento de correção de rumo tem esse papel. Tá? Se você começa a tender a ir para um outro lado, vê que comportamento de correção de rumo que deveria ser adotado e adote esse comportamento. Não desista no meio do processo, né? Apenas ajuste as velas para que elas sigam a direção que você quer. Exatamente, isso aí. Terceira abordagem que nós falamos no início. Use recursos para tornar as mudanças inevitáveis. Então vamos dar exemplo de alguns recursos. O primeiro deles, recursos pessoais. Uma agenda de mudanças pessoais. Construa uma agenda de mudança pessoal para você. Reveja e relembre os novos comportamentos apoiadores que você quer desenvolver. Procure fazer isso todo dia, de preferência de manhã e à noite. Sempre que você sentir algum desconforto, é sinal que você está botando o teu foco no que você não quer. Então volte nas perguntas poderosas. O desconforto é como se fosse um GPS emocional. Sentir desconforto, opa, tem algo errado, eu estou inconscientemente voltando a minha atenção porque eu não quero. Aí o que é que eu faço? É isso que eu quero? Sentir desconforto? Não. O que é que eu quero em vez disso? Sentir conforto. O que é que eu vou fazer para conseguir esse conforto? O que é que eu preciso fazer para conseguir? Quando e como? Insista sempre em pensar no que você quer, com persistência. Não seja escravo da sua zona de conforto. Não se deixe levar para o conforto daquilo que você estava acostumado e que não estava te fazendo bem. Que é aquilo que você quer mudar, como no caso que eu contei com vocês, aquilo que estava me fazendo mal, que era o hábito de fumar. Então, eu, para poder mudar, tive que passar pela zona de conforto. Não existe saída da mudança sem a gente vivenciar essa homeostase que vem na nossa consciência através da zona de conforto. A gente tem força a voltar naquilo que eu quero. A gente tem uma pergunta aqui. Quais as mudanças teremos nas estratégias de negócios após a pandemia que afetará a economia mundial? A gente falou um pouquinho disso há um tempinho atrás, agora na live, né? Quais as mudanças que você acha que vai ocasionar, né? Que vai acontecer depois dessa pandemia? Nós acreditamos que nós vamos ter uma mudança muito grande nessa consciência da nossa interdependência. Porque nós tivemos um choque de interdependência. Num prazo muito curto, o mundo se abalou todo e para sair dessa vai precisar de uma união cada vez maior, senão não sai dessa. Quer dizer, é aquele negócio, ou nós nos unimos para sobreviver ou morremos separados, um pouco nessa linha. Então a gente acredita que vai haver uma força grande nesse sentido. Mais comunicação já vinha acontecendo, vai acelerar isso. Outra coisa que nós acreditamos que vai acontecer vai ser um aumento muito significativo em trabalhos remotos, por vários fatores. Em relação a negócios, a gente estava falando que antes já era assim, né? Se você não mudasse, você não conseguiria acompanhar as empresas, né, que adotam essa... Tem empresas grandes hoje e até médias que a gente conhece, que a gente até trabalha com algumas, que elas adotaram aquela ideia da mudança constante, né? Então, em relação aos negócios, a empresa que não souber mudar, ela vai quebrar, infelizmente. Então, você vai ter que aprender, principalmente agora, quem deixou para aprender na marra é a hora exata. Vai aprender agora por bem ou por mal. Então, as mudanças terão que ser adaptadas às empresas. Melhoria contínua, muita objetividade, excelentes controles financeiros é a bola da vez. É exatamente o que ele comentou aí agora. Ó. Agora é a hora exata de você sair da sua zona de conforto, arregaçar a manga e colocar as ideias em prática. Nas empresas, uma agenda de mudança profissional para te ajudar a tornar a mudança uma coisa institucional, natural na tua empresa. Reveja pelo menos semanalmente as suas metas e planos de ação, que são as suas ações. As ações que você acha que precisa fazer para atingir as suas metas, os seus objetivos.
No momento que você estiver fazendo a revisão, veja que ações corretivas você precisa fazer para corrigir o rumo. Faça como um míssil, tá? Vá seguindo o alvo mudou de posição, você muda também. Tá? E sempre que necessário, põe essa mudança na sua agenda, para você não se esquecer dela. Se lembre que ninguém é uma ilha. Sempre que você precisar, peça ajuda. Pensar diferente, cabeças diferentes, trazem visões diferentes, trazem mais criatividade no processo, que é tudo que nós vamos precisar cada vez mais daqui para frente. Então peça ajuda, dialogue, troca ideia com seus colegas, seus chefes, com a Prosper, estamos aqui para ajudar. Outra coisa fundamental nesses tempos que estão aí e os que virão, não aceite um não como resposta. Tudo tem solução. Quem procura acha. Busque a sua solução. Não desanime. Vá na bola. Quem procura acha. E agora vamos ver um pouco como a gente pode fazer para mudar a mentalidade de pessoas. Porque certamente quando você quiser que as pessoas vejam as coisas diferentes, pensem diferente, você vai encontrar resistências, talvez resistências grandes. Qual o recurso que a gente tem para ajudar as pessoas a pensar diferente? Primeiro, entender que você não precisa mudar todos os pensamentos das pessoas, busca os principais. Quais são aqueles pensamentos, aquela visão de mundo da pessoa que se eu mudar, ela vai ter uma mudança muito mais significativa? Se concentre nisso. Entenda que as pessoas têm uma determinada visão das coisas, uma determinada visão de mundo em função das experiências que elas viveram. A experiência é a mãe daquilo que a gente chama dos nossos mapas cognitivos, como nós interpretamos que o mundo é. Como nós não podemos ir lá atrás e refazer a vivência das pessoas, existe um recurso extremamente efetivo para a gente usar para ajudar a que a pessoa faça isso por você, que ela vá lá na história dela e faça essa percepção do mundo diferente. Essas são as histórias. Procure histórias inteligentes, significativas, que a pessoa consiga viajar mentalmente com você. Construa com a pessoa uma história que você ajude a levá-la a uma nova percepção de mundo. Isso é muito importante. Está falando ali sobre, em relação a planos de negócio e planos estratégicos devem ser construídos para 1, 2 a 3 anos. Eu acho que toda empresa já deveria trabalhar, né, com plano estratégico. A gente trabalha, né, no nosso trabalho, a gente faz um planejamento estratégico de 1 ano das empresas e foi o que a gente falou um pouquinho antes. As empresas devem sim trabalhar com esse plano estratégico e sempre corrigindo o rumo durante esse processo até chegar ao resultado final. O cuidado que precisa observar nisso aí é o seguinte: o planejamento estratégico é fundamental. Só que não se esqueça que o mundo está em constante mudança. Então a abordagem que nós adotamos do planejamento estratégico é uma abordagem do planejamento estratégico integrado. Envolva as pessoas e foque na implementação do teu planejamento estratégico, para que ele não fique uma ideia que não virou experiência vivida. Para que não fique só no papel, né? Para não fique só no papel, para que ele vá para a prática. Tá? É uma abordagem de planejamento estratégico integrado à implantação. É como se fosse, para que não fique aqueles certificados que você terminou o curso, mas que só fica dentro da gaveta, sabe? Para que você consiga implementar de fato. Quando você quiser ajudar a pessoa a ter uma mudança de mundo diferente, tenha empatia com ela. Ela não está vendo o mundo diferente de você, ou não está vendo o mundo de uma forma mais limitada, porque ela quer. Porque pela vivência dela, aquela foi a percepção que ela teve. Compreenda isso, seja empático. Procure ir até onde ela está. Use as técnicas de judô mental. Procure entender a pessoa. Procure se colocar no lugar dela. Aí vai ficar muito mais fácil você ajudar a pessoa a mudar. Atue como um treinador, como um coaching. É verdade. Hoje eu estava lendo um livro do Augusto Cury, que é um psicólogo, né? E ele fala que os empresários, se os empresários não aprenderem a enxergar ou seus funcionários ou os seus clientes, olhando também o lado deles,
que realmente eles vão ter muita dificuldade, principalmente para os jovens empresários, né? Para a nossa geração que está vindo com força. Se a gente não parar para tentar entender o que o outro sente ou a visão do outro, mas é parar para entender sem ficar pensando assim, eu vou esperar ele parar de falar para poder criticar ou julgar, ou é parar para entender de fato, né? Se você não conseguir enxergar a visão do outro, vai ser muito difícil você conseguir levar a sua empresa adiante. Quando você contar uma história, traga esperança, porque a vida sem esperança faz sentido fazer alguma coisa. Então, sempre que você contar uma história, traga esperança, mostre a pessoa que tem saída, mostre a pessoa que tem evolução. Combine histórias com experiências pessoais. Você pode até contar uma história que você não viveu, uma história de outro, uma história que você leu, mas procura relacionar isso com a sua experiência pessoal. A pessoa vai conseguir te acompanhar melhor assim. Ela vai conseguir levar para ela viver. Outra coisa fundamental, as pessoas vão procurar mudar comportamento que elas acreditarem ser possíveis. Se você não acredita que pode, tá? Como disse o Henry Ford, se você acreditar que pode, ou se você acreditar que não pode, você sempre vai ter razão. Então as pessoas só vão mudar naquilo que elas acreditarem que é possível mudar. História é uma ferramenta muito poderosa para isso. Tá? As suas histórias devem conter a vivência de duas respostas básicas, que vale a pena mudar e que a mudança é possível, ela pode ser realizada. Então, nas suas histórias pessoais, leve sempre isso. Passe a ideia de que é possível mudar, que vale a pena mudar e que é possível mudar, que a mudança pode ser realizada. Ok, pessoal? Então era isso que nós queríamos falar hoje com vocês. E eu passo aqui a palavra à Aline para fazer uma finalização aqui com vocês. Os tempos estão difíceis? Não. Provocantes e desafiantes? Sim. Tempos de crise? Não. Tempos de grandes oportunidades. Quem procura acha, é só a gente procurar. Olha, Aline, vou precisar sair. Quero agradecer pela grande contribuição. Dá muito prazer em ouvir vocês falando. O conhecimento de nada vale se não for compartilhado. E é exatamente essa a nossa ideia com a vinda, né, dessas lives para vocês. Dividir o nosso conhecimento com cada um de vocês. Eu acho que isso é muito importante. E esse momento que a gente está vivendo agora, ele tem falado muito com a gente, né? Então, cada live que a gente discute, sobre o que a gente vai falar nessas lives. Então, a gente tem pensado bastante em temas que vão trazer benefícios imediatos agora para vocês. Essa live foi uma live que eu gostei muito de ter escolhido ela para vocês, né? Porque eu acho que ela fala bastante sobre o momento que a gente está vivendo agora. O Instagram, ele, como eu sempre digo, ele tem vida própria, ele faz o que ele acha que tem que fazer. Então ele não tá mais permitindo ficar a live por 24 horas, mas a gente, finalizando aqui agora, eu costumo conseguir jogar ela pro IGTV. Então quem não conseguiu assistir essa live, ou quem conseguiu assistir e acha que outras pessoas deveriam assistir, vai estar tudo lá no IGTV. Compartilha, tem essa setinha aqui embaixo, é só você compartilhar com as pessoas que você gostaria. Eu queria mais uma vez agradecer ao pessoal que participou e dizer que estamos aqui com as portas abertas. Quem precisar de algum conselho ou quem precisar conversar alguma coisa, nós estamos abertos para vocês. Eu tô vendo aqui agora que vai encerrar a nossa live em 1 minuto, porque acabou de me avisar. Então, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo e até a próxima. Juntos somos mais do que cada um de nós. Isso aí, vamos juntos. Beijo, fiquem com Deus. Tchauzinho. Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da minha rotina nesses dias. Eu tenho aproveitado muito para colocar muita coisa que eu gostaria em prática, mas que com a correria do dia a dia eu não estava conseguindo, né, antes do coronavírus. Então eu tenho lido muito, tenho praticado bastante o que eu
que eu leio nos livros na minha vida, tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal. E eu li ontem uma parte de um livro que eu fiquei muito intrigada, e quando as coisas ficam na minha cabeça, eu gosto bastante que eu tenho o meu momento para refletir em cima daquilo, e eu sei que aquilo é uma coisa ou que eu preciso mudar, ou que eu preciso entender um pouco melhor. Quando as coisas batem e ficam na minha cabeça, eu entendo que eu preciso estudar um pouco mais sobre aquele assunto. O assunto era sobre seguros. Nós temos seguros de vida, as pessoas têm seguro do seu carro, têm seguro da sua casa, e esse livro me fazia uma pergunta que eu parei para refletir. Ele me perguntava se eu tenho seguro emocional. E eu te pergunto para você refletir: você tem seguro emocional? Nós nos focamos em